iniciando aí mais uma aula. E aí a gente está naquela reta final do nosso curso, onde a gente está falando um pouco de assuntos gerais. Então, eu me lembro que na aula da penúltima semana, sem ser a semana passada a outra, a gente falou de preço de projeto. Modéstia à parte, eu acho que até ficou legal essa discussão. Achei bem interessante, a gente discutiu, cada um deu a sua opinião, eu acho que a aula ficou boa. Depois a gente começou com a questão aí do SPT, o que fazer quando o cliente não quer pagar pela sondagem, se tem como a gente topar continuar no projeto sem a sondagem. Aí eu acho que eu expliquei também de uma forma prática, né? Assim, então, obras 2, 3 andares já está na hora de você pensar em fazer a sondagem. Obras térreas ou até uma casa de 2 andares, eu acho que você ainda pode aceitar não ter a sondagem desde que você tenha pelo menos um conhecimento prévio do terreno. Esse conhecimento prévio você pedir para, na fase ainda de projeto, abrir e prospectar, abrir um buraco, você visitar o terreno, ver como é que está sendo a escavação. Então, pelo menos isso, tá? Nesse item de cá, que foi da semana passada, eu achei assim engraçada a aula. Eu dei a aula, depois eu fiquei, quando terminou a aula, eu fiquei pensando, meu Deus, que lixo de aula que foi. Porque eu não tenho o que explicar, porque assim, eu não tenho eu tenho tantas dúvidas quanto vocês. Como eu trabalhei muito tempo, olha o que aconteceu comigo. Eu me formei e eu fiquei muito tempo da minha vida trabalhando com obra pequena. Aí eu fazia lá do meu jeito, fazia os pilares finos, etc. Depois eu fui trabalhar numa empresa grande, que só fazia prédio grande, então a gente não discutia tamanho de pilar, tamanho de viga, faz o que precisa. Se o pilar precisa ter 20 por 30, é 20 por 30. Se o pilar precisasse ter 40 por 40, era 40 por 40. Eu fiquei praticamente aí 10 anos da minha vida só trabalhando com edifícios altos. Aí eu fui pegando experiência nesse edifício, mas fui perdendo um pouco daquela sensibilidade de obra pequena. Aí, em 2016, eu saí dessa empresa e montei o meu escritório. Aí voltei a pegar obra pequena. Isso aqui, eu tenho, acho que tantas dúvidas quanto vocês. Assim, o que fazer? Aí eu mostrei, falei com vocês, olha, eu acho que não tem como atender. Por mim, a NBR 6118 é a nossa Bíblia hoje, tem que seguir o que está lá escrito. Cara, não vejo como utilizar a alvenaria como forma da estrutura, sem fazer o encunhamento, mas eu ainda tô assim, com pouca sensibilidade do que fazer nessa questão. Assim, os clientes ficam estranhando as dimensões das vigas e das peças. Aí vocês me perguntaram me pediram para eu comentar a respeito daquela norma de desempenho. Na norma de desempenho tem aquele parágrafo, olha, obras até 6 andares, que tem uma altura de no máximo 6 andares, desde que seja isso aí, pode ignorar as dimensões mínimas da NBR 6118, desde que atenda todas as solicitações, cobrimento. Eu não consigo. Por exemplo, eu trabalho no escritório, nós somos hoje 3 engenheiros. E a Késia, eu não sei se a Késia está aqui na aula, a Késia começou a trabalhar lá ontem, foi o primeiro dia da Késia, trabalhando oficialmente lá no escritório. Eu discuti com ele semana passada, falei, como é que a gente trata essa norma de desempenho? Nenhum de nós soube responder, nem eu, nem o Rodrigo, nem o Marcelo. A gente, olha, eu acho muito estranho a norma falar que não precisa atender e ao mesmo tempo falar que tem que atender todas as outras recomendações e não deixa exato como fazer esses testes. Eu já fui a alguns congressos que o pessoal também levou esse questionamento e eu não consegui ter uma resposta clara sobre isso. Então, eu não fui a melhor pessoa para poder atender a demanda de vocês nesse quesito. Então, eu entendo assim que por exemplo, o que eu tento fazer? Sempre atender a NBR 6118. Quando eu vejo que a obra é muito pequena e o cliente não quer atender a NBR 6118, ele quer fazer do jeito tradicional, eu tenho tentado fazer em alvenaria estrutural. Aí, como que eu faço em alvenaria estrutural? Vou usar um bloco de alvenaria estrutural muito caro? Não. Eu tento usar um bloco de concreto, um bloco de cimento, que ele é mais barato, e vou grauteando. Aí tem uma norma, eu não sou especialista nisso, aí quem lá no escritório está com essa norma mais fresca na cabeça é o Marcelo. O Marcelo tem assim, aí quando chega a obra eu sento com o Marcelo, eu falo com ele, Marcelo, eu quero grautear aqui, e faz o detalhamento para mim. Aí ele vai e desenrola para mim o projeto, a gente tenta, acho que as últimas 2 ou 3 casas que eram casas muito pequenas, a gente conseguiu fazer isso.
A gente fez em bloco de concreto, grauteou, aí usou tijolo calha para poder, já que vai fazer a viga apoiada na alvenaria, vamos utilizar o tijolo calha, grauteia tudo direitinho. A verga contra a verga usa o tijolo calha. A gente achou que a obra ficou mais barata, tá? Então eu tenho a minha solução seria essa, já que uma obra pequena vai sentir que não vai conseguir atender NBR 6118, pô, tenta partir para alvenaria estrutural, tá? No curso eu não vou falar nada de alvenaria estrutural, porque, igual eu estou falando para vocês, eu não sou especialista em alvenaria estrutural, eu tenho até pouco conhecimento. Lá no escritório, o Marcelo que tem, tá? Assim, as últimas obras eu pedi para ele se envolver mais, eu falei, pô, Marcelo, estuda isso, pega a norma. Aí ele foi lendo, eu fui tentando ajudar ele um pouco, a gente conseguiu. Acho que 2 ou 3 obras. Eu vou até pedir para ele depois passar o detalhamento para vocês. Eu vou pedir hoje ainda. Marcelo, me manda aí o detalhamento daquelas obras que a gente fez em alvenaria estrutural para mostrar para os alunos lá do curso. Tá, e hoje a gente vai falar um pouco, né? Tipo assim, como fazer o projeto de ampliação de uma obra existente. De todos esses itens aqui, de novo, esse aqui agora eu acho o mais difícil. E eu tô com medo danado de eu começar a filosofar e no final ficar igual esse item aqui que eu praticamente eu não consegui dar uma resposta tão objetiva, igual eu imagino que a maioria pensou em fazer, tá? Esse aqui para mim seria o mais complicado, tá? Por que o mais complicado? Porque é o seguinte, imagina, vamos partir de uma situação boa e aí a gente segue para uma situação comum. O que seria a situação boa? Pô, imagina que alguém contratou um calculista, o calculista fez a obra, detalhou as sapatas, detalhou as vigas, detalhou os pilares, fez memória de cálculo, entregou tudo. Como se fosse aqui, ó, vou abrir aqui um projeto aqui de um aluno. Vamos pegar um projeto aqui. Deixa eu ver, o Paulo tá aí? Deixa eu ver se eu tenho algum projeto do Paulo aqui. Eu acho que do projeto do Paulo eu acho que eu não tenho. Deixa eu abrir aqui. Olha lá, o Paulo, que está até aqui na sala de aula, ele fez aqui um projeto, ó. Lá, isso aqui é. Qual que é a cidade? Isso aí foi o estudo de caso, isso aí tá antigo. Não, mas você estava fazendo o estudo de casa, mas isso aqui depois virou um projeto executivo, não virou? Isso. A obra já está até andando, você me mostrou foto, então você foi, fez o levantamento com drone, fez um estudo, mostrou qual que era a viabilidade, que dava para fazer uma loja, 2 lojas, aí você fez todo um estudo e depois fez aí o CIP do projeto. Deixa eu abrir aqui um CIP seu. Vou pegar uma revisão qualquer. Só para vocês terem ideia, o projeto não sai de uma hora para outra. Olha, aqui comigo eu tenho o CIP até na revisão 6. Ó. Cada vez que o Paulo ia melhorando o projeto, ele ia me mandando um arquivo separado. Ó. CIP 2, CIP 3, CIP 4, CIP 5. Você fez esse projeto no Revit também, que eu me lembro, não foi? E depois gerou os desenhos. Eu não sei se os desenhos... Eu tenho aqui o projeto... Assim, as plantas finais que foram geradas. Eu não sei se eu estou com ele aqui. Eu não me lembro se você já me mandou. O projeto das armações de viga e etc. Você me mandou? Eu acho que não. Mas peraí, eu acho que eu tenho aqui para te mandar no WhatsApp. Você tem PDF? Manda em um WhatsApp aí o projeto. Mas deixa eu abrir aqui o projeto do Paulo. Aí o Paulo fez... Deixa eu abrir aqui. Paulo... Pegar aqui um CIP qualquer. Não sei se isso aqui ainda estava na fase de estudo ou já era o modelo executivo. Ó, aí o Paulo fez aqui o projeto, a loja, aqui uma casa aqui em cima. Essas sapatas aqui eram provisórias, porque a gente ainda não tinha decidido aqui como é que ia fazer isso aqui. Aqui vai ter um muro de arrimo, aí vai ter um aterro, a gente estava na dúvida se botava isso aqui no aterro, ou ia com isso aqui lá embaixo, ou se botava mais viga. Eu nem me lembro qual é a solução. Isso aqui estava provisório só para a gente estudar como é que ia ser o modelo. Aí imagina que o Paulo entregou isso aqui para o cliente, e o cliente já está executando. Aí o cliente tem guardado a armação, o detalhamento das armações. Você consegue, Paulo, mandar alguma coisa de projeto pelo WhatsApp? Aí o Paulo mandou projeto de armação das vigas, projeto de forma. Pô, mandou um pacote de locação. Vamos abrir aqui os projetos que o Paulo enviou para o cliente. Ó.
Ó, projeto de forma, as vigas de equilíbrio, as vigas, os eixos que ele fez, ó, pilar que segue, pilar que... Mandou tudo para o cliente. O cliente tem isso aqui tudo guardado. Então eu imagino que o cliente hoje vai guardar isso, vai anexar. Hoje está até mais fácil, porque guarda isso na nuvem. Aí está o projeto todo. Aí o cliente do Paulo está executando, o Paulo inclusive está acompanhando a obra, fez a obra, aí tudo certinho, igual o Paulo fez, ó, projeto de armação, ó, projeto de armação, tudo certinho, bem detalhado, aí entregou para o cliente. Aí o cliente vai construir essa casa. Então, vamos lá, ele vai fazer essa casa agora, em 2020. Em 2021 está pronto. Aí daqui 10 anos, o cliente resolve, a minha filha vai casar, eu vou fazer mais uma casa aqui em cima. Olha lá. Então, quero fazer aqui mais uma casa aqui em cima. Então, a gente resolveu aqui, daqui 10 anos, ele vai resolver aqui fazer mais uma casa. Ô Paulo, você aqui não fez previsão de ampliação, não foi? Não, o que acontece? De última hora, o cliente decidiu fazer uma área de lazer aí em cima. Não, tudo bem, mas assim, então, eu entendi que tem área de lazer. Mas você não fez previsão, a área de lazer você já então calculou. Não. Mas assim, você não fez previsão dele subir mais um andar. Não foi feita previsão. Não. Beleza, então, aí daqui 10 anos ele resolve fazer isso aqui, ó, fazer mais um andar. Isso aqui tá muito fácil. Por quê? Você vai... Aí, imagina que o Paulo não é mais o calculista dele. Ele quer fazer esse andar aqui a mais, e ele já não sabe mais aonde está o Paulo está em outra cidade, etc. Aí ele vai procurar, por exemplo, vou dar um exemplo, ele vai procurar o Thiago Lanes, para o Thiago projetar isso aí para cima. Aí o Thiago vai lá, cara, quando você chega lá, você não vai ver a estrutura, o esqueleto está escondido nas paredes, está emboçado, está rebocado, tem rebaixamento de gesso, você não vai conseguir ver as vigas, por cima já tem piso. Você vai chegar lá e vai ver uma casa. Aí você vai falar para ele, olha, para fazer essa casa aqui em cima, eu precisava dos projetos aqui de baixo. Né? Assim, se a gente pensasse aqui em tese, desde o século passado, todas as obras deveriam ter sido feitas com projeto, em tese todo mundo deveria ter o seu projeto guardado. Né? Aí o cliente vai falar para você, não, claro, eu contratei o Paulo há 10 anos atrás, ele fez o projeto, eu tenho aqui guardado as plantas. Aí ele vai pegar uma pasta e vai dar para o Thiago. Aí o Thiago, perfeito. Aí o que o Thiago vai fazer? Olha, ele vai reproduzir no computador o existente, que ele não tem, né? Se fosse o Paulo, que fosse ser contratado daqui 10 anos, o Paulo ia falar, pô, mamata para mim, porque eu já tenho isso aqui até no computador. Aí pro Paulo tava rapidinho, mas estou considerando que é o Thiago. O Thiago vai pegar essas plantas que o Paulo entregou, né? Eu imagino que o cliente ou tem isso impresso, guardado numa pasta, né, em papel sulfite, papel vegetal, ou tem, nos novos tempos, tem isso guardado em PDF, num pendrive, num CD, num disquete, ele tem guardado. Hoje em dia guardado na nuvem, ele tem lá uma pasta na nuvem que ele guardou isso até hoje, está lá guardado. Aí o Thiago vai reproduzir exatamente isso aqui, aplicar os carregamentos que o Paulo aplicou. Paulo, você não colocou lá em cada planta qual foi o carregamento que você adotou? Adotado 200 kg por metro quadrado de sobrecarga, 100 kg de revestimento. Uma planta de carga. Você gera uma planta de carga, você põe lá a informação. Então, o Thiago vai saber reproduzir esse modelo aqui embaixo. Muito bem, aí ele reproduziu, aí agora ele vai dar segmento nos pilares. Vai ter local que ele vai ter que botar um pilar em cima de uma viga. Assim, aí caramba, preciso botar um pilar aqui em cima dessa viga. Aí ele vai botar o pilar, paciência. Aí esse pilar aqui, aqui tem um pilar ótimo para eu subir. Vou dar segmento. Aí você vai calcular essa parte nova, você vai detalhar, porque o programa vai te dar. Então o programa vai falar assim, essa viga aqui tem que ter tantos ferros, esse pilar tem que ter tantos ferros, esse pilar tem que ter tantos ferros. E daqui para baixo, o programa vai te dar o que teria que ter de ferro aqui nesse pilar. Aí, vamos supor, o programa vai te falar, olha, esse pilar aqui precisa ter 6 ferros de 12. Aí você vai olhar na planta do Paulo. Puta, caramba, o Paulo só colocou 4, porque 4 era o previsto para terminar aqui. Com esse peso aqui, aumentou.
eu vou ter que botar mais ferro aí. Aí você deixa essa informação guardada. Esse pilar aqui, ó, esse pilar, quando você botou isso aqui, apareceu que aqui precisava de 4 ferros. Aí você foi olhar na planta do Paulo, tem 4 ferros. Aí você, ué, como é que pode? Tem 4 ferros. Aí não fica filosofando muito. Às vezes o Paulo, na hora de armar, viu que valia a pena aumentar um pouquinho a armação. Na hora de fazer aquele arredondamento, ele resolveu arredondar para cima. Então, às vezes, esse pilar aqui já ficou armado com uma folga. Então, ótimo, esse pilar aqui não tem que reforçar. Então, olha lá, esse pilar aqui tá show de bola, não tem que reforçar. Ó, esse aqui tá bom, show de bola. Esse aqui, você verificou, tá bom. Opa, esse aqui agora não. Esse aqui tem que reforçar, ó, o azul. Esse aqui vai ter que reforçar. Como que você vai reforçar? Aí é uma outra etapa. Você pode encamisar o pilar, botar um perfil metálico do lado, você pode fazer um enchimento de um lado. Você vai reforçar, é outra etapa. Você vai detalhar isso tudo aqui como se fosse um projeto novo, e aqui para baixo você vai reforçar o que você acha necessário. Ah, essa viga aqui que eu tive que botar um pilar aqui, pô, deu que aqui precisava, ó. Essa aqui é a viga que o Paulo armou, ó, que o Paulo armou. Como eu coloquei um pilar aqui em cima, caramba, precisou botar mais ferro aqui nessa viga. Então você tem 2 caminhos. Ou você vai reforçar essa viga. Como você vai reforçar? É uma segunda etapa. Ah, eu posso reforçar botando um perfil metálico aqui de baixo. Eu posso botar fibra de carbono. Eu posso quebrar um pouquinho a viga, botar mais uns vergalhões de ferro e grautear. Tem várias técnicas de reforçar. Ou eu posso pensar o seguinte, cara, essa solução aqui não é boa. É melhor eu apagar esse pilar daqui, ó. Que isso aqui está me gerando um problema. E tentar melhorar essa viga aqui em cima. Deixa eu melhorar essa viga e jogar o peso só para cá e para cá. Então, você vai trabalhando o projeto. Tipo assim, você vai projetando aqui em cima e vendo o que está acontecendo aqui embaixo. E eu acho melhor eu botar um pilar novo aqui, ó. Porque aqui não tinha pilar, né? Esse pilar, antigamente o Paulo fez ele nascer aqui em cima dessa viga. Ó, ele estava nascendo aqui em cima dessa viga. Como era só um pedacinho de laje aqui, estava tudo ok. Na hora que eu subi esse andar a mais aqui, essa viga aqui precisou colocar muito ferro. O que é melhor, eu reforçar ela ou botar um pilar aqui? Aí também tudo são questões posteriores que você vai avaliar. Você vai avaliar o que você tem que fazer. Agora, o que ficou bom aqui para o Thiago? O Thiago tinha esse projeto. Você tem esse projeto aqui em mãos. Porque o Paulo entregou o projeto, né? O Paulo entregou o projeto para o cliente executou e guardou. Ah, o cliente não guardou o projeto. Assim, ele fez a obra toda, volta aqui, vou voltar, perdeu. O cliente fez a obra toda e jogou fora as plantas. Terminou a obra, a planta que estava com ele era aquela planta de obra, sujou de cimento, ficou tudo sujo, jogou fora. Aí o Thiago vai perguntar para ele, pô, mas você fez de acordo com o projeto? Fiz. Tem o nome lembra de quem foi o calculista? Foi o Paulo. Pô, então vou ligar, vou procurar onde o Paulo está morando. O Paulo está morando lá em Salvador. Paulo, vou dar um jeito de achar o nome dele. Paulo, você tem guardado essas plantas? Tem guardado aí, arquivado? Se o Paulo for uma pessoa organizada, o Paulo deve ter todas as obras dele guardadas. Até porque eu acho que a lei obriga guardar durante 10 anos, 15 anos, você tem que guardar. Então, eu imagino que o Paulo tem guardado. Pelo menos eu tenho as minhas guardadas. Antigamente eu guardava em CD. Eu tenho aqui e aí eu tomo cuidado. Tudo no Drive. Então, eu quando antigamente não tinha nuvem, eu salvava tudo em DVD. Cara, e tenho o maior cuidado para os DVDs não arranharem. O meu tá tudo arquivadozinho. E agora nessa empresa nova, a gente tem um servidor na nuvem, a gente paga por isso, paga lá uma mensalidade, a gente tem organizado todos os nossos arquivos. Aí o Thiago ligou para o Paulo, e o Paulo vai falar assim, não, eu tenho os projetos sim, Thiago. Cara, não tem por que o Paulo negar. Por que o Paulo vai falar assim, não, mas os projetos eu não vou te dar? Bom, pelo menos eu nunca me deparei com isso. Eu já me deparei assim, o Paulo, olha, infelizmente eu não guardo nada e não tenho mais nada. Não sei, ficava num PC antigo meu, o PC estragou. Isso eu escuto muito. Agora, o Paulo fala assim, não, eu tenho, não vou te dar, eu acho muito difícil. Aí o Paulo, não, eu tenho aqui, vou te mandar o projeto. Aí mandou o projeto, o cara mandou o projeto, mandou esse projeto aqui, aí o Thiago não, mandou o projeto aqui, né, mandou o projeto todo é isso aqui, ó.
Então o Paulo mandou o projeto todo. O Paulo vai reproduzir isso aqui no computador. Quando eu falo assim, reproduzir no computador, porque eu imagino que vocês estão aprendendo a mexer no CIP, vocês vão fazer no CIP, ou depois no TQS, ou no EBESC, qualquer programa. Você vai reproduzir, vai pegar a forma do Paulo e vai reproduzir. Vai gerar uma máscara, vai pegar o arquivo do Paulo, gerar uma máscara, vir para o computador, colocar tudo e vai vir aqui para cima, né? Vai vir aqui para cima e vai fazer o seu projeto novo, vai dar seguimento. Como que emenda? Como é que a gente emenda aqui? Pilar, viga. Aí também isso aqui tudo é técnica. Depois eu falo um pouco. Você vai ter que descascar um pouquinho, achar a armação existente, furar, botar um vergalhão aqui de arranque. Aí tem que usar um grout com uma resistência boa para poder fazer essa continuidade. Mas tem técnica. Isso aí vocês procurarem na internet, tem um montão de técnica de como é que você dá segmento de um pilar. Aí deu o segmento do pilar. É bom trabalhar aqui com a ligação rotulada para garantir, porque como é que você vai engastar um pilar no outro? É muito difícil. Então, você vai botar aqui os vergalhãozinhos, vai furar, mas isso aqui é bom no programa, você fazer assim, ó. Tem esse andar que o Paulo fez, tem o pilar que o Paulo fez. Cara, quando isso aqui subir, né? Quando isso aqui subir, você vem aqui no CIP e fala que isso aqui é uma ligação rotulada. Tem como fazer isso, tá? Aí você rotula, ou se você achar que tem que engastar, você vai ter que só fazer um detalhe mais complicado depois. Aí, fez tudo isso aqui, né? Vai fazer e vai avaliar. Pronto. Isso seria o ideal. Então, vira e mexe, eu pego aqui, por exemplo, acontece muito. O cliente me fala assim, Leonardo, eu comprei uma cobertura e quero colocar uma piscina no último andar. Nos prédios mais recentes, a pessoa, você tem a planta? Não. O síndico tem a planta? Não. Mas às vezes você consegue descobrir qual foi a construtora, e aí você corre atrás da construtora e a construtora tem o arquivo ainda guardado. Isso acontece muito, né? Assim, a pessoa comprou um apartamento, aí tem lá uma cobertura, o sonho dela é ter uma piscina, ela quer botar uma piscina na... Peraí, eu fiz errado aqui, ó. Deixa eu botar Google... Então você consegue... deixa eu botar aqui no Rio de Janeiro. Cadê o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro... Vou botar aqui na Vila Isabel, onde eu moro. Então, o cliente aqui comprou esse apartamento, ó, comprou esse apartamento aqui e quer botar uma piscina aqui em cima. Ó. Pô, às vezes o prédio tem 30 anos, você ainda consegue, se você for fuçar meio, você ainda consegue descobrir qual é a construtora, consegue descobrir que a construtora existe e que ela tem os arquivos. Acontece muito isso, de você conseguir pegar o projeto. Aí você vai avaliar. Normalmente eu não modelo o prédio todo, não. Aí eu não faço igual eu estava falando, pô, vou modelar uma piscina, vou modelar o prédio todo. Não, eu vou modelar pelo menos o último andar, jogar o peso da piscina e ver qual é o carregamento nos pilares. E aí eu vejo quantos % a mais eu estou botando em cada pilar e vejo como é que está a armação dos pilares e vou resolver. Às vezes vou botar aqui umas vigas metálicas para distribuir um pouco o carregamento, para não jogar o carregamento para cima de 2, 3 pilares só. É outra questão, mas a gente consegue encontrar a planta, consegue. Só que isso que eu falei, que a gente está discutindo aí desde 8 horas, é uma situação hipotética perfeita. O cliente tem um projeto, ele contratou o projeto, tem um projeto. É isso que acontece na maioria das vezes? Não. A maioria das vezes acontece assim, a pessoa fez a obra, não contratou um engenheiro, não tinha projeto. Normalmente a obra foi feita por 2, 3 pedreiros diferentes. Um pedreiro fez a fundação, um pedreiro fez uma parte da obra, o outro pedreiro fez a outra parte da obra. Cara, ninguém sabe o que foi feito. Não sabe se foi sapata, se foi bloco, o que foi o baldrame. Aí você pega uma obra assim, ó. Pega uma obra dessa aqui. Cadê? Vamos voltar aqui, ó. Show. Pega uma... Vamos jogar o boneco aqui. Aqui vai cair umas obras muito antigas. Eu não queria uma obra tão antiga, não. Por que o boneco não está querendo ir? Peraí que eu acho que ele ia e eu... Tá, foi. Cara, a internet ficou... Aqui, eu acho que eu transmiti para vocês e mais no Google vai ficar pesado. Não vou conseguir.
eu fazer assim, cancela isso aqui. Acho que pelo mapa vai ser melhor. Aí botei na mesma rua. Aí vamos lá. Vamos pegar essa casa aqui, ó. Cara, eu queria discutir com vocês. O cliente te contratou, ó. Contratou para essa casa aqui, ó. Vou pegar essa, que essa aqui pelo menos a gente consegue ver de frente. Pô, é uma casa bonita, ó. Aparentemente aqui tem pilar. É uma casa boa. Aí o cliente fala assim, Leonardo, mesma história do outro lá. Minha filha vai casar, eu estou pensando em arrancar esse telhado aqui, quebrar a laje, fazer a escada e colocar mais um andar aqui para cima. Me fala aí, Paulo, o que a gente faz? Vamos ver se o Paulo... Aí você vai perguntar para o cliente, cadê o projeto? Você tem projeto? Aí ele vai falar, não. Se não tiver, não tem projeto. Aí ele fala assim, não tem projeto. Aí você fala assim, tá, qual foi a fundação da casa? Ah, eu não sei. Aonde que estão os pilares? Eu não sei. Qual a espessura da laje? Eu não sei. Aí o cliente fala, não, mas a casa é muito robusta. Assim, aí o que você vai falar para ele? A casa é muito robusta. Assim, não, a minha casa é muito boa. Aí você fala, tá bom. Olha o que eu até brinco. Ó, eu até brinco com os meus alunos. Imagina que nessa rua aqui, todo mundo quiser subir mais um andar. Esse cara quer subir mais um andar. Ó, esse cara aqui quer quebrar aqui e fazer mais um andar. Ele não tem projeto. Ele quer subir mais um andar. Esse aqui quer subir mais um andar. Também não tem projeto. Esse aqui quer subir mais um andar. Não tem projeto. Esse aqui quer subir mais um andar. Não tem projeto. Todo mundo na rua quer subir mais um andar. Se a gente tivesse que fazer uma aposta aqui, isso é uma piada até... isso aí, os alunos estão até cansados de escutar, porque eu sempre falo isso. Se a gente fosse casar um dinheiro agora, todo mundo, eu fosse casar R$500, o Paulo R$500, o Carlos R$500, Rafael R$500, Roberto R$500, André, todo mundo. Cara, eu apostava R$500 em todas as obras. Olha, pode subir mais um andar, 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 pode subir mais um andar. Eu ia apostar. Todo mundo aqui, eu ia apostar R$500. Por quê? Cara, porque vai subir parede em cima de parede, quem vai segurar essa casa aqui é essas paredes, a parede deve estar robusta, o embolso deve estar legal, eu ia apostar, vai, sobe. Aí o que ia acontecer? Nessa aqui eu acho que eu ia ganhar, essa aqui eu ia ganhar, essa aqui eu ia ganhar, essa aqui eu ia ganhar, eu ia perder nessa aqui. Essa aqui ia cair. Na hora que você botar um andar a mais, não digo cair, mas vai fissurar tudo, vai empenar a janela, trincar piso, rachar o andar de baixo, soltar azulejo da cozinha, soltar azulejo do banheiro, porque assim, o peso da casa detonou o andar de baixo. Na hora que ele subiu o andar de cima, a parte de baixo aqui detonou. Apareceu fissura que não existia. Aí o que aconteceu? Puta, perdi R$500. Só que eu ganhei 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui. Pô, foi um bom negócio, não foi, Paulo? Eu ter apostado que dava para fazer? Eu acho que foi um bom negócio. Agora você não quer que eu aposte, você quer que eu assine. Cara, olha, Leonardo, eu queria que você desse um laudo e assinasse RT. Eu queria que você assinasse e desse um laudo de RT. Eu queria que você assinasse e desse um laudo de RT. Eu quero que você assine e dê um laudo de RT. Um laudo com RT. Cara, aí mudou. Como é que eu vou apostar? Agora não é mais aposta, é o meu nome, é um laudo. Cara, isso pode cair no crivo depois de um outro profissional, de um perito. Pode dar problema Ele no mesmo andar de... pode te processar depois. O próprio cliente pode me processar depois, se der problema. Aí mudou completamente a situação. Cara, mudou completamente. Então, eu diria assim, que o que a gente vai fazer com esse senhor aqui que está aqui, ó, cara, que solicitou para subir mais um andar. O que eu vou falar para ele? Que não pode subir um andar? Eu vou falar com ele, olha, a gente pode subir um andar. Tem duas situações. Uma que seria o mais caro. O que é o mais caro? É você fazer uma estrutura independente. Esse é o mais caro, mas é uma solução boa. Olha, eu vou botar um pilar aqui do lado, vou botar um pilar novo aqui, vou botar um pilar novo aqui, vou botar um pilar dentro da casa. Não tem cliente que acha que você vai fazer uma estrutura nova e a casa de dentro vai ficar intacta. É muito difícil, porque os vãos são grandes. Como é que eu vou botar aqui um único pilar aqui, ó? Tem solução? Tem. Vou botar um pilar aqui. Quando eu falo são vários pilares nesse alinhamento. Aí vou botar pilar aqui,
Ó, vou botar pilar aqui. E vou fazer uma nova viga lá em cima, vencendo esse vão. É possível? É possível, mas vai ficar muito caro, porque pô, esse vão aqui deve ser grande, né? Deve ser muito grande, carregamento muito grande. Então, possivelmente, dentro da casa dele, eu vou ter que achar alguns locais lá e colocar um pilar. Vou ter que abrir um buraco lá dentro da casa dele e botar uma sapata. Não tem como eu não botar uma sapata aqui nova. Pronto. Isso aqui seria uma situação boa. Tipo assim, você fazer uma estrutura nova, independente da... Você ignora o que tem e faz... Aí pode fazer em perfil metálico. O perfil metálico é bom porque é mais prático, né? Para uma situação dessa. Mas você pode fazer em concreto também. Faz as formas, levanta tudo, faz lá a estrutura e ignora o que já existe. Esse, em termos de segurança para você, seria o mais, assim, o mais seguro, o mais prático, porque você simplesmente ia lá para o CIP e ia fazer uma estrutura nova. Cara, e ia ignorar o que existe. Inclusive, ó, por curiosidade, o Leandro, que foi meu ex-aluno e hoje também é parceiro, eu faço vários projetos com ele, ó, a gente fechou um. Ó, a gente fechou um projeto hoje aqui, ó. Então, isso aqui esse andar aqui existe. Ó, esse andar existe e esse andar é novo. O andar novo vai ser feito em cima de pilares metálicos, perfis metálicos, atravessando a casa toda. Vai ter perfil metálico dentro da casa, mas a gente ignorou. Cara, essa construção aqui, tem foto da casa real aqui, quer ver? Ó? Deve estar por aqui. Cadê? Aqui, ó. O azulzinho é o existente e o vermelho é o que a gente vai fazer. Ó, a gente vai fazer o para cima de estrutura metálica. Aí, cadê? Ó, então é isso aqui, ó. A gente vai desmanchar isso aqui, ó. A gente vai desmanchar isso aqui, que isso aqui é só um telhado, ó, de fibrocimento. É aquelas telhas de cimento. A gente vai desmanchar, vai quebrar isso aqui. A gente vai quebrar, porque isso aqui a gente já viu que não tem resistência nenhuma. A gente vai desmanchar e fazer a casa nova aí para cima. Como que a gente vai fazer? A gente vai levantar a estrutura metálica. Tá? O cliente contratou a gente para fazer isso. Pronto. Então, uma solução é essa. Como é que a gente vai fazer? Vai levantar a estrutura e vai ignorar o que tem. Pronto. A segunda parte, que seria a última solução, não, eu quero aproveitar a estrutura que já existe e tentar subir ela aqui para cima. Eu não vejo outra alternativa a não ser você prospectar a obra toda. E o prospectar é assim, você vai com uma equipe lá, tem que praticamente desocupar a casa. Você vai ter que fazer um quebra-quebra geral aqui. Primeiro, os pilares estão escondidos, você não sabe onde tem pilar, não sabe onde tem viga, não sabe onde tem armação das vigas, não sabe qual que é a armação da laje. Não tem jeito, tem que prospectar tudo. Cara, eu vou até pedir aqui, quer ver, ó? Aproveitar aqui, ó. Quer ver? Né? Segura só um instantinho aqui. Cara, segura só um instante, quer ver? Deixa eu falar assim. Marcelo, ó, me manda umas fotos da obra que estamos prospectando. Tijuca. Consegue me mandar algumas? Agora, só para vocês entenderem, eu e o Marcelo pegamos uma obra na Tijuca. O que é a obra? É um prédiozinho, o cliente está fazendo mais 2 andares para cima. A gente desocupou o prédio todo, então quebra geral. Assim, quebrou tudo. Aí sofá jogou lona em cima, as mesas... Cara, tá desocupado, eles estão morando num hotel. E a gente está quebrando a casa toda. Eu vou pedir para o Marcelo mandar as fotos. Como é que eu vou descobrir qual que é a armação da laje? Como é que eu vou descobrir? Tem que quebrar a laje em vários pontos. A gente está quebrando a laje em vários pontinhos, cara, e vai até achar a armação. Cara, escora a laje direitinho, que você vai começar a martelar ela, vai começar a descascar. Estamos tirando forro de PVC, estamos tirando azulejo da cozinha, estamos tirando azulejo do banheiro e estamos quebrando tudo para descobrir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela planta que o Paulo o Paulo fez para a obra do cliente dele,
eu vou fazer uma planta do que tem, do que eu achar. Aí eu fico furando, a gente pegou a furadeira hoje e foi furando em vários pontos para saber, será que essa aqui tem pilar? Fura. Não, é parede, então deixa. Fura aqui, fura aqui. Aí quando fura e pega concreto, quebra para eu ver qual é a dimensão do pilar. Aí a gente vai anotando isso tudo em planta. Vou anotando, a gente leva uma prancheta, vai quebrando, vai anotando. Essa aqui eu vou fazer questão de eu mostrar para vocês tudo que a gente anota. Aí a gente faz uma planta no CIP do que existe. Cara, dá um trabalho danado. O cliente, só para vocês terem ideia, só essa prospecção, a gente cobrou de nosso serviço, meu e do Marcelo, de falar o que deveria ser prospectado e a gente ficar indo acompanhar, a gente cobrou R$7.000. A mão de obra de pedreiro, servente, quebrar, é por conta do cliente lá. Eu acho que a equipe de empreiteiro, isso eu nem participo. O cliente contrata, eu só falo o que tem que ser feito. Cara, eu acho que ele está pagando mais de 10 mil para prospectar. Lá de quebra, e depois recompõe, quebra, recompõe, escora, quebra o fundo da laje, quebra a viga. Deixa eu ver aqui se o Marcelo mandou. A gente está quebrando tudo, ó. Ele falou que não tirou hoje. Ó, hoje eu não tirei foto, acho que o Felipe tirou. Cara, eu vou pedir para ele. Ó, tem como pedir pro Felipe? Tem como. Cara, deixa eu perguntar. Vamos ver se ele responde. Então, assim, não tem jeito. Aí, cara, fica caro. Assim, fica caro. O cliente vai ter que pagar os meus serviços pra gente, ou os nossos serviços, quando vocês forem cobrar, para vocês avaliarem o que tem que ser prospectado, vocês irem lá, medir, verificar qual que é a armação. E tem que montar um CIP. Quando eu falo montar um CIP, você pode até calcular na mão, se quiser. Cara, mas é mais fácil gerar um CIP. Então, a gente vai levantar o projeto de forma, a gente levanta o projeto de forma, faz o modelo do existente, depois faz o modelo da ampliação e verifica se a ampliação é fácil calcular. Assim, não, vou fazer a ampliação daqui para cima, né? Cadê onde que a gente estava? Qual foi a rua que eu estava aquela hora? Estava mais para cá. Beleza. Aqui, ó. Então, quando eu fizer o modelo do CIP, vamos supor que eu vou descobrir aqui realmente. Vou pegar aqui, ó, vou quebrar tudo. Será se tem pilar aqui nesse cantinho, ó? Será se tem um pilar aqui no cantinho? Então, eu vou ter que quebrar aqui e ver. Esse pilar que tem aqui, ele é quanto? 20 por 20 ou 20 por 30? Como que você vai fazer um projeto de um andar a mais aqui se você não tem certeza do que é? Então, não dá para ficar na incerteza, você tem que ter certeza. E uma coisa que eu brinco, se você pegar esse prédio aqui, isso o Paulo não pode responder, que ele já sabe a resposta, que eu já discuti isso com ele. Se esse prédio aqui quiser botar um andar a mais, aqui em cima, fazer um puxadinho aqui em cima, levantar, ou aquela casa lá, levantar mais um puxadinho, fazer mais um andar, deixa eu voltar lá na nossa obra. Vocês acham que o que é mais impactante? Esse cara aqui, esse cliente querer levantar mais um andar, ou aquele prédio querer levantar mais um andar? A casa. A casa é mais impactante. É mais impactante. Isso aí, porque se você pensar que aqui você tem um peso e um peso, se você jogar mais um andar, você está jogando 50% a mais de peso em cima da construção. Será se essa casa aguenta, a estrutura aguenta mais 50% de peso em cima dela? Já no prédio, quando aquele prédio lá resolver botar um andar a mais, vamos tomar que aquele prédio tem quantos andares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, uns 15 andares. Quando ele for colocar mais um aqui em cima, ele está botando aí 1/10 de carga a mais, 1 sobre 15, assim, está botando aí, às vezes, menos de 10% a mais, está botando 8% a mais de peso no prédio, 5% a mais. Então aqui,
eu imagino que a estrutura já é tão robusta para aguentar 15 andares, que quando você botar um a mais, não é que você pode liberar, assim, não, pode colocar, tem que avaliar. Mas eu imagino que aqui os pilares vão aguentar. A sapata, uma sapata que foi calculada para aguentar 15 andares, aguentar 16 não faz tanta diferença. Cara, aqui faz muita diferença. Uma sapata que foi feita para aguentar 2 andares, imagine que a pessoa pegou aqui o pilar, né? E aí ela jogou o peso dessa laje, chegou à conclusão que esse pilar aqui ia ter 5 toneladas. Aí ele resolveu botar um pilar, uma sapatinha aqui de 80 por 80. Ah, 80 por 80. Eu calculei, olhei aqui, tá, beleza, botei uma sapatinha aqui bem pequenininha. Aí você resolveu botar mais um andar aqui em cima, você jogou aqui mais... Eu falei quantas toneladas? Eu tinha falado 8 toneladas. Então tinha 4 aqui, 8. Pô, você botou mais 4, foi para 12. A sapata aqui tinha que ser maior. A sapata aqui tinha que ser um pouquinho maior, porque você aumentou a carga, a sapata aumenta. Ela vai aumentar proporcional, ela vai aumentar aí... Seria raiz de 30%, porque como o lado, a área da sapata é L ao quadrado, você tem que aumentar a área 30%. Então o lado tem que aumentar a raiz de 30%. Raiz de 0,3. Você vai ter que aumentar aí pelo menos... Deixa eu ver aqui como é que é. Raiz de... Você tem que aumentar a área em 30%. Então, deixa eu só fazer a conta aqui. Ó. Você tem que pegar a área, multiplicar por 0,3. Então, como a área é L vezes 0,3, para você conseguir multiplicar raiz de 0,3, você vai ter que aumentar aí em 50% o lado de cada sapato. Pô, pode ser que não vai recalcar. Na hora que você colocar isso aqui, o peso aqui vai afundar um pouco a sapata. Aí vai trincar. Por que vai trincar aqui? Vai aparecer uma trinca? Porque a sapata não foi feita para suportar esse andar a mais. Então, num primeiro momento, a solução ideal seria: vamos fazer uma estrutura nova, abandona, já que a gente não tem nenhum conhecimento do que existe, vamos fazer uma estrutura nova. Ah, mas a estrutura nova o cliente não quer, não tem como, ele quer aproveitar. Então, tem que fazer o quebra-quebra e descobrir tudo. Cadê aqui deixa eu ver se o Marcelo mandou mais algumas fotos. Aqui, ó. Tudo isso aqui é foto de prospecção. Ó. Ó, a gente quebrando aqui para descobrir qual que era a viga. Ó, tem viga? Tem. Qual é a armação? Eu preciso descobrir qual que é a armação. Eu quebrei a viga toda? Não, quebrei um ponto. Isso aqui é crucial para a viga? É, só que a obra não tem carregamento, a obra está sem carregamento, e quando eu tenho a sensação que eu vou quebrar muito, eu mando escorar. E aí depois eu faço a recomposição com grout. Assim que eu quebro, eu anotei na prancheta, 1, 2, 3 ferros de 10 milímetros. Como é que eu sei que é ferro de 10 milímetros? Eu vou lá com o meu paquímetro, eu tenho paquímetro no meu escritório. Aí a gente quebra, anota qual é o estribo, qual que é o espaçamento do estribo, qual que é o diâmetro do estribo. Quebrou tudo, anotou? Ok, então eu já sei que aqui tem uma viga. Olha lá, ó, olhei, confere, olha aqui, ó. Cadê o espaçamento entre uma barra e outra? Olha aqui, ó. Uma barra aqui, olha o espaçamento, olha a nhaca que já é isso. Olha, tudo isso a gente tem que olhar. Ó, tô quebrando para ver se eu vejo viga. Olha, a gente destruindo aqui. Por que eu fui quebrando? Eu precisava saber aqui qual que era a altura da viga. Eu tenho que ter certeza dessa dimensão. Eu não posso só achar. Eu acho que tem uma viga. Assim, tem que saber. E não é só isso. Tem que quebrar aqui embaixo para ver qual que é a armação. Você tem que anotar tudo. Não é anotar 50% do prédio. Tem que anotar tudo. Cara, é muito caro. E aí eu diria assim, hoje no meu escritório, para cada 10 clientes que chegam pedindo para eu fazer o projeto de ampliação de uma obra existente, eu pego menos de 10%. Às vezes nenhum cliente eu consigo fechar. Porque quando eu explico isso tudo, a pessoa desanima. A pessoa vai e pergunta para um pedreiro. Cara, o pedreiro está mais na aposta do que na... Não é ele que vai assinar. Aí ele fala, não, pode, eu estou olhando, doutor, a parede é robusta, a estrutura está boa. Aí o que ele faz? Ele fala que vai fazer. Vai cair? Eu acho que não. Lembra que eu falei com vocês que na maioria das obras eu acho que daria para levantar? Eu acho que daria. Aí ele vai e vai levantar. Se der tudo certo, cara, todo mundo vai aplaudir ele. Fala assim, porra, excelente. Ele fez, ficou bom, não trincou, não fissurou, show de bola. Cara, quando ele erra, cara, errou, ele vai ser prejudicado? Vai, não é para aquele cliente. Para aquele cliente ele nunca trabalha mais, mas aí ele sai daquele cliente e vai para outro. Cara,
e continua a vida dele. Cara, com a gente não. Se eu autorizo fazer uma obra sem ter 100% de certeza e dar um problema, é processo judicial, é dor de cabeça, é o cliente pedindo ressarcimento de dinheiro. Pô, vocês conhecem alguém que já pediu ressarcimento a um pedreiro? Ninguém pede, porque sabe que o coitado do pedreiro, como é que o cara vai pagar? Aí deu problema, deu problema. Agora, a gente... Você morrer alguém. Oi? O problema é morrer alguém. Então. E ainda tem isso aí. Responsabilidade nenhuma. A responsabilidade dele é zero. É, isso aí. Tá vendo? Então, assim, cara, o que eu podia passar da minha experiência pra... Cara, deixa eu continuar aqui falando com o Marcelo. Quer ver? Prospecção de fundo de laje. Cara, eu vou falar que eu estou dando aula aqui. Estou dando uma aula sobre esse assunto. Pronto. Então, assim, cara, não tem jeito. Tem que prospectar tudo. Cara, aí prospecta, faz a planta de forma. O que é a planta de forma? É a planta de posição. Que assim, você vai pegar, cadê a planta que o Paulo mandou? Cadê a planta de forma? Cara, eu vou fazer uma planta de forma. Cadê a planta que o Paulo mandou? Aqui, ó. O Paulo mandou a planta de forma. Isso aqui, show de bola. Foi uma planta de uma obra nova. Ó. Cadê? Ó. Planta de forma. Ó. Isso aqui é uma obra nova que o Paulo fez. Mas eu vou fazer esse mesmo levantamento, cara, da obra existente. Eu vou ter que quebrar para descobrir. Ó, eu vou ter que descobrir. Eu tenho que fazer uma planta dessa aqui do existente. Eu vou ter que descobrir qual que é a viga, qual que é a dimensão da viga, qual que é a dimensão do pilar, qual que é a dimensão da laje, qual que é a espessura da laje, qual que é... Anotar, olha, eu teria que puxar uma setinha aqui, ó. Eu não consigo detalhar a viga, mas eu vou puxar uma setinha aqui e vou escrever, ó. Aqui tem 3 ferros de 10 milímetros e estribo, aí eu vou escrever aqui embaixo, estribo de 5 a cada, aqui eu estou escrevendo na mão, tá ficando horrível, de 5 a cada 15, tem que anotar tudo. Inclusive a fundação tem que inclusive a fundação. Você vai ter que pegar essa casa aqui, ó, é impressionante, assim, as pessoas não entendem isso, você vai ter que pelo menos, eu diria assim, não digo em todas, porque também senão, cara, aí chega uma hora que você tem que ter o bom senso também. Aí entra um pouco da experiência. Porque chega um ponto, se você quer descascar tudo, coitado, o cliente, coitado, vai ter quase que descascar a obra toda. Aí você tem que ter o bom senso. Mas, por exemplo, pelo menos aí 50% das sapatas ou 40% das sapatas, você vai ter que quebrar um buraco aqui e achar. Descobrir qual que é a profundidade da sapata, qual que é a dimensão da sapata, como é que está essa armação da sapata. Às vezes você chega na armação, a armação da sapata já está toda destruída, toda corroída. Aí você vai levantar mais um andar numa sapata que já está pedindo socorro. Cara, tu tem que avaliar. Deixa eu ver aqui se o Marcelo vai mandar mais fotos. Ó, isso aqui é o fundo de laje, ó. A gente prospectando para descobrir qual que é a armação da laje. E outra, na maioria das vezes quando a gente começa a prospectar, a gente chega à conclusão que a laje a armação já está toda corroída. E aí, como é que faz? Aí, além de você subir um andar para cima, você ainda vai ter que falar para o cliente que ele vai ter que reforçar o existente. Então, sem preconceito nenhum, tá? Juro para vocês que não é preconceito. O que acontece? Quando o cliente é de uma região nobre e ele quer fazer essa ampliação, ele sabe que a casa é valorizada, que a pessoa está com uma casa em Botafogo, aí sabe que o terreno é muito caro, a casa é muito cara. Se ele fizer mais um andar, ele vai valorizar mais R$1 milhão na casa dele. Aí você falar para ele que tem que prospectar tudo, que vai ter que avaliar tudo, que custa essa prospecção, custa 7 mil de projeto do seu serviço, mais 15 mil de prospectar e etc, e vai ter que depois fazer reforço, e aí nisso tudo ele vai gastar 200 mil, ele sabe que 200, 300 mil vale a pena porque a obra esse andar a mais vai valorizar em R$1 milhão a casa dele. Aí show de bola, a gente consegue. Na Tijuca, por exemplo, esse que eu fechei com o Marcelo agora, é um apartamento nobre na Tijuca. Então o cliente quer fazer mais um andar.
Cara, o condomínio aceitou, ele está pagando uma fração ideal do condomínio. O condomínio está pegando o dinheiro que ele está comprando para fazer ampliação e vai investir no condomínio. Ele ganhou. Cara, aí, só que o síndico pediu, você tem que ter um laudo falando que pode botar esse andar a mais, que esse andar não vai danificar em nada o prédio, e se tiver que reforçar alguma coisa. Aí, conclusão, a gente cobrou lá o valor, ele aceitou. Ele sabe que na hora que ele ampliar o apartamento, valorizou. O que eu não consigo? Cara, é quando o cliente fez a obra totalmente ilegal, fez sem projeto nenhum, foi fazendo ampliação em cima de ampliação, e aí, de repente, ele quer ampliar, e aí parece que caiu a ficha dele, ele quer que alguém fale para ele que a casa dele é segura e que ele pode fazer. Aí, quando você vai abrir o jogo com ele e falar, olha, você quer que eu faça um parecer, um laudo? Cara, o custo é esse. Cara, o custo é esse, tem que fazer essa avaliação, fazer essa prospecção, eu vou ter que reproduzir no computador a situação atual, verificar se essa situação atual ela tá ok, e depois eu tenho que jogar. E aí, quando eu falei ok, assim, quando eu tirar, por exemplo, quando eu e o Marcelo, por exemplo, nessa obra aqui, a gente conseguir prospectar tudo, normalmente a gente monta um CIP, a gente monta um modelo estrutural sem ampliação, só para a gente ter uma noção se o que a gente está calculando é o que está lá, porque às vezes a casa já está no gogó, sem aquela ampliação, sem colocar um andar a mais, a armação já está toda comprometida, a estrutura já está no limite. Aí a gente vai, só um instantinho, aí a gente vai, faz a modelagem, coloca um andar a mais, ou um ou dois andares a mais, e faz a avaliação do que precisa ser feito, tá? Normalmente, só para fechar, o que eu vejo na minha experiência é, a maioria dessas casas que as pessoas vão fazendo e ampliando, e ampliando, e ampliando, elas não caem pelo motivo que eu dei também na aula passada, lembra que eu falei? Quando o pessoal fica fazendo estrutura em cima da alvenaria. Acaba que quem segura a casa como um todo é a alvenaria. A alvenaria que acaba que segura tudo. Só que, por norma, você não pode ficar aceitando da alvenaria segurando. Você não pode falar assim, eu vou subir mais um andar porque a parede de baixo está segurando. Aí você permite subir mais um andar, ano que vem ele resolve quebrar aquela parede. Aí pronto. Não digo colapso, assim, colapso mas é fissurar, trincar, quebrar, empenar a janela, empenar a porta. Vocês estão conseguindo entender? Diga aí, Rondinelli, você ia perguntar alguma coisa. Boa noite, Léo. Oi, boa noite. Então, referente à legalização desse terceiro andar, junto à prefeitura, como é que funciona isso? É só um laudo, como você falou aí, não, ou tem que ser um projeto do zero? Não, vamos lá. De tudo que eu estou falando hoje, eu estou falando só da questão de estrutura. Da questão legal de aprovação na prefeitura, cara, eu não entendo nada. O que eu entendo é, se esse cliente aqui quiser, por exemplo, fazer esse andar a mais aqui, cara, eu diria para ele assim, que antes até dele me procurar e fazer o projeto não, pode até fazer em paralelo, mas a parte de legalização desse andar a mais aqui, cara, aí é uma questão burocrática com a Secretaria de Urbanismo. Ele tem que fazer a planta do existente, tem que fazer a planta da ampliação, tem que dar a entrada na prefeitura, esperar uma comissão aprovar o projeto. Isso eu não entendo nada. Cara, eu já fiz lá atrás, quando eu me formei. Eu não participo mais. Só para fechar, Roberto, só um instantinho. Se o cliente chegar hoje no meu escritório e perguntar a questão legal, cara, eu vou indicar um ou dois arquitetos que trabalham com a gente. Assim, eu vou falar assim, olha, você conversa com fulano ou com fulano e ele vai ver a parte toda burocrática para você. Por quê? Aí vai depender das questões de legislação. Tipo assim, aqui, se eu não me engano, aqui eu esqueci o nome dessa rua, que eu acho que essa aqui é a Rua Duque de Caxias. A Rua Duque, aí lá na prefeitura vai ter lá o código, ó, Rua Duque de Caxias. É permitido construções até de 5 andares, afastamento de tanto. Aí vai cair no código de obra dessa região. Assim, cada cidade tem o seu código de obra, cada código de obra tem as suas regiões. Às vezes, Vila Isabel é uma região, Tijuca é outra região. Às vezes, a avenida tem um layout permitido. Aí tem ruas internas, pode ser que aqui é permitido mais um andar. Aí numa outra rua aqui pode ser que não seja permitido mais um andar. Tudo isso é questão arquitetônica, questão legal, eu não entendo. Diga aí, Roberto. O Roberto deve saber mais do que eu. Você estava falando, mais ou menos, você tem que fazer um projeto de planta de acréscimo, entendeu? Isso. Porque ele vai calcular IPTU. A prefeitura vai verificar essa situação pelo código de obra,
se é permitido devido ao gabarito da rua, da área, essas coisas que você explicou aí agora. Ele verifica tudo isso aí. E assim, aí existe duas situações. Existe a situação, por exemplo, essa pessoa aqui vai querer fazer um andar a mais. E ele tem na prefeitura o projeto aprovado original. Show de bola. Ele vai ter que entrar com um projeto de ampliação. Esse projeto de ampliação vai ser avaliado em função da região, da rua, das questões legais daquela região. Aí vão ver se é permitido ou não. Agora existe uma situação assim, a pessoa quer ampliar e ela não tem nem isso aqui na prefeitura. Isso aqui já foi feito de forma ilegal. Ele fez na marra, pegou, construiu e o que acontece, não sei se vocês sabem, na maioria das cidades, o IPTU, antigamente o IPTU era vinculado à legalização do imóvel. Aí o que aconteceu? Como as cidades foram crescendo, as prefeituras começaram a ver o seguinte, opa, se eu condicionar o IPTU à legalização do imóvel, eu vou perder muita arrecadação. Aí o que aconteceu? A prefeitura vem cobrando IPTU de todo mundo. O cara passa aqui na rua, tem 2 andares, tem projeto aprovado, não tem projeto aprovado? O fiscal não quer nem saber. Ele vem aqui, mede a construção e fala, olha, o seu IPTU é R$1.000 por mês. Cara, você vai pagar o IPTU e você não tem a documentação. Então você não tem nem a planta aprovada na prefeitura, você não tem registro no cartório do seu imóvel, às vezes você tem um registro só do terreno. Você não tem o registro nem a escritura verbada da construção. Aí você fala assim, cara, mas eu quero fazer esse andar aqui e quero legalizar. Aí o que eu imagino? Você vai ter que fazer um projeto como se tudo isso aqui fosse novo. E dar entrada na prefeitura. Não é, Roberto? Acho que a pessoa não tem nada. Aí vai fazer o projeto como se tudo fosse novo. Isso aí mesmo. Isso aí tem que fazer. Vai fazer e fica vai... Até mais fácil, de certa forma, fica sempre mais fácil, né? Porém... Quando você vai... É isso aí. E ainda tem algumas situações. Na hora que você for fazer o projeto aqui para cima e isso aqui estiver fora do código de obra, por exemplo, se isso aqui não tiver, igual aqui, ó, às vezes, aqui deveria ter tido um afastamento dessa casa para essa aqui. Aí essa pessoa aqui fez o projeto sem legalizar nada. Aí não deu afastamento. Na hora de legalizar, existem 2 situações. Ou pode ter uma situação de não aprovar, a prefeitura fala, olha, não tem como aprovar. Você vai Aí a pessoa, mas como assim não vou aprovar? Não vai aprovar. Aí, não vou registrar o imóvel? Não vou registrar. Nunca vou ter escritura? Nunca vou ter escritura. Ou, em algumas situações, os municípios eles abrem uns períodos de exceções. Eu não sei como é que é aqui no Rio de Janeiro e em Niterói. Em Juiz de Fora era sempre um pouco antes das eleições. O prefeito queria arrecadar e ele liberava o tal do período de aprovação de projeto. Aí todo mundo saía correndo que nem um louco para aprovar. Pô, liberou lá, pode aprovar projeto sem afastamento. Aí você pegava o projeto, dava entrada e pagava uma multa. Tinha uma tabela lá. Obra não tem afastamento, R$2.000. A janela ficou menor do que o permitido, R$1.000. Não deu afastamento frontal, R$500. Aí você legalizava e pagava uma multa. Por que a prefeitura fazia isso? Cara, fazia para arrecadar. Aí ela liberava um período de você aprovar o que estava fora da legalidade. E por que a prefeitura não deixa, pelo menos em Juiz de Fora, onde eu trabalhei muito tempo, eu não sei como é que é aqui no Rio, em Niterói e nos municípios em volta. Por que a prefeitura não permite você legalizar sempre? Porque se ela permitir você legalizar sempre, cara, isso vai incentivar todo mundo a construir sem projeto. Fala assim, não, se eu posso legalizar daqui 2, 3 anos, eu vou fazer de qualquer jeito, depois eu pago uma multa e legalizo. Aí a pessoa não vai fazer o afastamento, aonde só pode ter 2 andares, ele já vai botar 3, aonde pode ter 4, ele vai botar... Eu falo assim, pô, se pode botar um andar a mais e eu vou pagar só uma multa lá de R$2.000, pô, vale a pena, porque eu vou botar um andar a mais e a minha casa vai ficar muito maior. Pô, vale a pena, então eu vou fazer se a prefeitura abrir a possibilidade de tudo ser legalizado, cara, ninguém aprova nada, as pessoas vão fazendo de qualquer jeito. Então, pelo menos no município onde eu trabalhei, porque aqui no Rio eu nunca tive a possibilidade de trabalhar com aprovação de projeto. Eu migrei para a área de estrutura e essa questão de legais foi ficando no passado da minha vida. Mas quando eu trabalhava em Juiz de Fora, e eu trabalhava no escritório menor, a gente, além de fazer o projeto de estrutura, fazia tudo, fazia essa parte que você me perguntou. Então, eu me lembro muito bem. Vai fazer desde o início? Beleza, vai fazer desde o início. A prefeitura só vai liberar o alvará de construção se você estiver atendendo aos critérios lá da legislação, do Código de Obra.
Fez a obra, não é só fazer a obra, tem que pedir o ABITS. Então o fiscal vem fiscalizar, né? Vamos supor que esse cliente, essa pessoa aqui, fez o projeto, aprovou, recebeu o alvará de construção. Construiu, terminou a obra, ela precisa do ABITS, porque sem o ABITS, em tese, ela não pode nem entrar para morar. Não pode nem vender o apartamento, não pode nem ir no cartório registrar. Então pede o ABITS. Aí o fiscal vem, verifica que se você não tentou passar a perna na prefeitura, o que é tentar passar a perna? Eu aprovei um projeto, fiz um outro projeto. Aprovei o projeto A e fiz o projeto B. No aprovado tinha 2 andares, no executado tinha 4 andares. Aí ele vai fiscalizar para ver se você fez de acordo com o que você aprovou. Fez, libera o ABITS. Liberou o ABITS, você vai no cartório, faz o registro do apartamento, pode vender, e etc, etc. Aí, passou um ano, essa pessoa quer fazer mais um andar aqui em cima. Aí é o que o Roberto falou, você vai dar entrada na prefeitura no projeto de ampliação. Aí você vai pegar o projeto existente e vai falar para a prefeitura, eu quero fazer mais um andar. Aí a prefeitura vai avaliar, não, aqui nessa rua pode sim, aqui é permitido subir mais um andar. Está liberado, pode estar aprovado o seu projeto. Aí libera o alvará, liberou o alvará de ampliação. Aí você vai ampliar, vai construir. No final, você quer o ABITS, você quer registrar que a sua casa tem mais um andar. Aí você pede, o fiscal vem, olhou, beleza, você aprovou o projeto D e executou o projeto D, tá perfeito. Libera o ABITS, você vai seguir aí com as questões burocráticas. Cara, muito bem. Agora, fez tudo ilegal, igual esse aqui. Não fez afastamento, cara, não fez, as janelas estão fora de padrão, o banheiro que era para ter janela não tem janela, a cozinha era para ter ventilação, não tem ventilação, você fez tudo errado. Aí quer subir mais um andar, O certo seria fazer o projeto todo novo. Eu imagino que você não tem nada aprovado, vai ter que dar entrada num projeto único na prefeitura. Como que a prefeitura vai tratar as questões que não estão atendendo a legislação? Então, assim, tinha que ter afastamento, você não fez afastamento. Aí eu imagino o seguinte, é igual pelo menos em Juiz de Fora. Era para ter afastamento, a prefeitura está reprovado. E aí o que você faz? Está reprovado. Tem que aguardar um período que a prefeitura libera aí a aprovação. A cada quantos anos? A cada 3 anos, 4 anos, 5 anos? Só Deus sabe. Você vai ter que ficar na expectativa de um dia. Você sabe como é? Alguém tem noção como é que é aqui no Rio? Você sabe, Roberto? Quando o projeto tá ilegal e a pessoa quer legalizar, tinha que ter afastamento, não tem afastamento. Tinha que ter ventilação na cozinha, não tem ventilação na cozinha. Não podia ter porta abrindo para banheiro, porta do banheiro abrindo para a sala, tem porta do banheiro abrindo para a sala. Aí está tudo errado. Como é que a prefeitura trata? Se ela aprova através de multa com certeza vai ter. Ou ela nem aprova, tem que esperar um período de... Você sabe como é que funciona aqui no Rio? Então Léo, você tem que pagar a multa, entendeu? Se já tiver construído essa situação, já tiver construído, então... Porque, na realidade, a prefeitura assume também a culpa disso por não ter fiscalizado. Então, quer dizer assim, você construiu, ela permitiu que você construiu. Você não deu entrada no projeto. Então, quer dizer, ela assume essa responsabilidade também, mas você tem que pagar uma multa. Agora, apesar que também é o seguinte, né? Se nenhum vizinho chiar seu aí alguma coisa, se ele reclamar alguma coisa, botar na justiça, você é obrigado a seguir justamente o que diz o Código de Obras. Então, teria que demolir. Teria que demolir. O prédio aí, por exemplo, se o vizinho chiar e assim, não gostei disso, assim, aquilo outro, tal, mete na justiça. Isso aí. Você abriu janela, não deu afastamento, ainda abriu janela para o vizinho. Se o vizinho reclamar e entrar na justiça, você é obrigado a demolir, igual o Roberto falou. Acabou que a gente migrou um pouco o assunto para a questão de legalização. Cara, eu comentei um pouco do que eu sei, mas eu não sou, assim, eu não tenho muito o que... Eu tava tratando mais da parte de... Da parte, assim, de... Cara, eu não imagino outra forma que não seja fazer isso, Fazer essas prospecções, quebrar, descobrir qualquer armação, anotar isso tudo, cara, e avaliar. Não consigo imaginar a gente como engenheiro, e eu tô te falando porque eu vejo engenheiro fazendo isso. O cara é engenheiro e continua trabalhando com... Cara, com todo respeito a pedreiro, assim, eu tenho muito amigo pedreiro, inclusive eu tenho um amigo que é pedreiro que está construindo para mim. Cara, ter a mentalidade assim, não, pode fazer.
Assim, ele pode, e ainda assina. Cara, pode subir. Cara, eu não consigo entender. Você permitindo aqui o cliente levantar aqui a coluna, levantar a coluna, levantar a coluna, bater mais uma laje aqui em cima, bater mais uma laje aqui em cima, botar mais um telhado aqui em cima. Cara, e você não sabe nem quantos ferros tem esse pilar, você não sabe quantos ferros tem esse pilar, você não sabe nem tamanho. Pô, eu não consigo entender. Aí, Léo, o que eu poderia falar desse tópico aqui para vocês era isso. Acho que. Ó. Léo. Oi. Só para complementar em relação a isso que você está dizendo aí também é coerente você também passar para o cliente com essa situação dessa. Que chega para você, o cliente assim, eu quero que tu faça mais um pavimento aí em cima. Tá, tudo bem, eu vou dar meu jeito aqui, tu vai me pagar, eu vou calcular isso aqui, vou fazer isso aí. Agora é o seguinte, você já foi na prefeitura saber se aqui é permitido? Já consultou o código de obra? De repente vai falar o projeto, tudo isso aí, chega mais na frente, o fiscal passa, vai embargar a obra por quê? Porque não é permitido fazer mais um pavimento. Aí quer dizer, aí o cara vai chegar e vai te culpar. Pô, mas você fez todo o cálculo, você estudou aquilo, tá, meu amigo? Você pediu para fazer o cálculo disso aí. Agora, então, quer dizer, tem que orientar o cliente, dizer assim, ó, tem que ver na prefeitura que é permitido. Eu vou rapidinho, Rafael, eu vou exemplificar o que acontece no escritório. Cara, no escritório, vira e mexe, o cliente chega pra gente e fala assim, olha, vocês podem calcular aqui mais um andar para cima? Pode calcular mais um andar para cima aqui para mim? Eu gostaria que vocês fizessem aqui a estrutura. Inclusive, a pessoa já chegou até com a arquitetura pronta. Está aqui a minha arquitetura, tá aqui o meu projeto. Vocês podem fazer aqui o cálculo. Aí eu vou falar com ele, olha, eticamente eu até falo o seguinte para ele, olha, isso aqui você sabe se é permitido, você aprovou isso na prefeitura, você tem certeza que o fiscal depois não vai vir aqui te autuar por isso? Cara, aí ele pode falar, nem sabia disso, vou procurar então, o que você me orienta? Eu vou falar, olha, procura um arquiteto que ele vai, ou um arquiteto ou um engenheiro que tem essa experiência de aprovar projeto na prefeitura, retirar alvará e etc. Eu oriento ele, ótimo, obrigado, eu vou procurar. Agora, ele pode chegar para mim e falar assim, Leonardo, não, eu não aprovei nem isso e também não quero aprovar isso. Cara, olha, eu acho, assim, eticamente, eu não vejo problema nenhum eu calcular. Assim, a situação para mim, como calculista, se ele quer calcular e subir um andar, a minha responsabilidade isso aqui tem que ser seguro para não cair, e não fissurar, e não atingir ninguém. Cara, até porque eu não tenho essa expertise. Pode ou não pode, nessa rua pode ou não pode. Então, assim, ele tem que procurar um arquiteto, tem que ver aí as condições dele aprovar. Agora ele chega para mim e fala assim, não... O caso aí você cientificou a ele. Isso aí. Eu sempre oriento ele e aí fica a critério dele. Por exemplo, olha, vou ser sincero, esse aqui que eu peguei, eu e o Marcelo. Cara, como que chegou esse projeto pra gente na Tijuca? Esse aqui. Cara, veio por intermédio de um arquiteto. Esse arquiteto, que normalmente um dos arquitetos que eu sempre indico, me indicou. Falei assim, Leonardo, olha só, eu peguei para fazer um projeto na cobertura de um cliente e a gente está querendo subir mais um andar na cobertura. Você quer ir lá fazer uma avaliação? Olha, eu vou ser bem sincero, eu nem perguntei se o projeto está aprovado, se tem alvará, Cara, eu nem perguntei, porque ele que está lá como RT da obra, a responsabilidade técnica é do arquiteto, ele se preocupou em saber da segurança estrutural da ampliação. Para mim, cada um agora no seu galho. Ele que está assumindo, a obra é dele. A arquitetura, o quanto que vai subir, se vai ter, lá vai ter um ofurô, aí vai ter que colocar um ofurô, etc. Ele estava preocupado com a estrutura. Então tô eu e o Marcelo lá mandando quebrar tudo, prospectar. Agora, se vai chegar de repente um fiscal lá e vai falar assim com ele, olha, embarreirou a obra, parou, cara, ninguém continua, cara, olha, dessa parte eu acho que a gente não tem, por exemplo, o meu escritório não tem responsabilidade nenhuma. Eu acho que você está certo assim, quando o cliente procura a gente e a gente é o primeiro contato dele, eu acho que eticamente a gente tem que orientar ele, olha, antes de você partir já para verificar a segurança estrutural da ampliação, eu iria procurar saber se é possível.
legalmente você fazer essa ampliação. Sendo possível, eu calculo para você. Agora, se o cliente falar, não, mas eu nem aprovei a obra de baixo, eu quero subir uma obra de cima. Se ele aceitar fazer tudo isso que a gente falou no decorrer da aula, fazer a prospecção, fazer o quebra-quebra, eu descobrir, fazer a planta de forma dele, fazer a verificação toda, verificar a sapata, aí eu acho que eu não viria problema assim, eu fazer ampliação, até porque eu não sei eu não sei legalmente se pode ou não pode subir. Se ele está me contratando e ele está ciente dos riscos dessa questão legal, né, de ampliação, eu calcularia para ele, assim, a questão de calcular armação, viga, etc, né? Tá bom? Cara, é isso. A não ser que seja algo assim muito, assim, eu diria assim, algo que aonde que eu iria dar um passo atrás. Cara, numa situação que eu veja que que eu vejo que não. Eu estou dando um exemplo. O cara me contratou para fazer um projeto que eu estou vendo que é numa invasão, igual o Rodinei falou, numa área de preservação ambiental. Aí, mesmo que eu acho que eticamente eu não teria problema nenhum, cara, eu não me sinto à vontade. Eu falei, olha, isso aí vai acabar, vai respingar, um dia chega aí a fiscalização, chega a TV Globo filmando, vai acabar aparecendo o meu nome, aí é melhor eu nem me envolver. Aí eu já tento não me envolver, né? Assim, Quem fez o projeto da casa do Romário, né? Lá no Recreio, né? Aí deu tudo errado lá, né? Quem? Fizeram, lembra que passou na reportagem que o Romário também invadiu a área de reserva também lá? Assim, eu tenho pena, assim, será se a pessoa que calculou, fez o projeto da fundação, o projeto da piscina dele, tem culpa de alguma coisa? Acho que não, né? Assim, mas se a pessoa já soubesse que, olha, aqui vai respingar, vai acabar caindo, vai dar um problema futuro e vai respingar em mim, é melhor você já até dar um passo atrás e rejeitar. Fechou por hoje? Vê se tem alguém, se eu poderia falar mais alguma coisa a respeito disso. Fechou, Leva, peçar o jogo. Beleza. Boa. Depois eu falo, estou para pegar um projeto aí, jogo tá bom. De justamente uma expansão de uma edificação antiga. A gente vai trabalhar isso, já começou com o pastor na igreja. E é isso. E já deu um projeto da arquiteta. Em cima do projeto da arquiteta, eu e o Roberto vamos montar um simplificado de projeto estrutural todinho. Tá ótimo. Tá bom? Então, tá bom. Muito Paulo. Um grande abraço a turma aí. Valeu, um abraço. Fechou? Vou fechar aqui a reunião então. Fechou. Valeu.